procurando o que assistir hoje no streaming, você vem no lugar certo, porque eu preparei uma listinha na semana do Dia do Cinema Brasileiro com 5 filmes brasileiros lançados em 2025, nesse ano nos cinemas, que já estão disponíveis no streaming e você vai poder assistir hoje na sua casa. E assim, 5 belíssimos filmes, 5 filmes que marcam esse atual e maravilhoso momento do nosso cinema, 5 filmes que pelo menos pra mim me encheram de orgulho e são 5 filmes totalmente diferentes, que vão agradar todo tipo de público. Então eu acho que você com certeza vai gostar de um dos filmes dessa lista, vai querer assistir todos os filmes dessa lista. Então vamos a ela. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre os 5 filmes dessa lista, eu quero pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo. Isso me ajuda demais, ajuda o nosso canal a alcançar novos públicos. Não esquece também de compartilhar o vídeo e principalmente de me seguir aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 6.500 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Muito pra seguir falando de filmes como Oeste Outra Vez, que pra mim é a melhor forma de abrir essa lista. Um dos grandes filmes, não só brasileiros, um dos grandes filmes que eu vi em 2025 até aqui, do diretor Érico Rassi, e que conta a história de 2 homens em rota de colisão após a mulher de um deles começar a se relacionar com o outro. E é um filme sobre esse mundo brutalizado, masculinizado, cheio de homens movidos pela cachaça e pela total incapacidade de lidar com as suas emoções mais íntimas, incluindo a própria frustração. E eu adoro como o diretor Érico Rassi mergulha nesse cenário, sabe? Mergulha nesse ambiente, como ele cria um velho oeste moderno e brasileiro em que homens parecem sem rumo sem as mulheres e parecem ao mesmo tempo querer apenas exercer controle sobre elas, e o filme registra isso com uma câmera atenta ao vazio, atenta à total falta de tato e de autocuidado desses homens, e como isso é canalizado através não só da frustração, da raiva, mas também da violência. É um filme com alguns das composições visuais e dos diálogos mais, assim, belíssimos que eu vi em 2025, que é um filme com uma ironia fina, é um filme que diz muita coisa no silêncio, nos silêncios que escondem uma dose de resignação, uma dose de julgamento, uma dose, enfim, uma tentativa de compreender, mas como compreender alguém que você está querendo colocar um ponto final na vida. É um filme sobre essa falta de diálogo, sobre essa falta de sintonia, sobre esse mundo brutalizado e que revela tudo isso com uma câmera que consegue criar essa sensação de isolamento, com enquadramentos e planos assim inacreditáveis. É um velho oeste brasileiro, é um faroeste que troca a violência do tipo adrenalizada por um estudo muito mais silencioso e por isso tenso, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esses homens. Como eu disse, são homens incapazes de lidar com as próprias frustrações, quanto mais lidar com a presença do outro. São homens querendo um tirar a vida do outro, mas na verdade eles não sabiam que eles não precisavam fazer nenhum esforço, porque cada um deles estava caminhando para esse trágico desfecho. E o que eu posso falar de Homem com H? Talvez o primeiro grande fenômeno do cinema brasileiro em 2025, fenômeno popular, porque esse filme levou mais de 600 mil pessoas ao cinema. E em pouco tempo, até de forma até bem rápida, ele chegou na Netflix. Tem deixado até muita gente um pouco frustrada, porque o filme ainda estava indo bem nas bilheterias no cinema, mas em poucos dias já está no top 1 da Netflix, que diz muito sobre a qualidade do filme do diretor Esmir Filho. E eu acho que ele tem uma grande sacada, que é entender que só Ney Matogrosso poderia assinar uma obra com a potência de Ney Matogrosso. Então o que o diretor faz aqui? Ele se recusa a fazer um filme, sabe, começo, meio e fim, daqueles mais quadrados, daquelas cinebiografias mais quadradas. É óbvio que em algum momento o filme ele tende a alguns vícios desse segmento, mas são poucos momentos e todos ofuscados pelo olhar do diretor, esse olhar
que constrói o retrato do artista a partir daquilo que ele representa. A liberdade, as paixões, sabe? A criatividade, a imaginação, a provocação e principalmente a vontade do artista em usar a sua voz, usar o seu talento para se libertar de qualquer forma de controle. Esmir Filho trata Ney Matogrosso como um diamante já lapidado e que, na verdade, através da presença dele, da voz dele, talvez ele conseguisse mudar o mundo, lapidar esse mundo repressor, conservador. E é fascinante que o filme tenha encontrado público, como nem Mato Grosso se encontra até hoje. E eu acho que muito disso passa pela magnífica atuação de Jesuíta Barbosa, que não só personifica Ney Matogrosso ou vive a performance do artista, ele consegue entender Ney Matogrosso, ele consegue viver Ney Matogrosso. E a gente experimenta isso em tela num filme riquíssimo, com valor de produção inacreditável, com sequências musicais que não só reproduzem todas as coreografias e essa arte enquanto manifesto, mas faz isso de forma inacreditavelmente cinematográfica. É um belíssimo filme que está disponível na Netflix. Se você não pôde ver nos cinemas, veja na Netflix. E se você tiver interesse em ver esse filme da melhor forma, corre para ver que ele ainda está disponível em alguns cinemas e vale muito a sessão. E é impressionante o que Fernanda Montenegro faz em Vitória, filme que está disponível no Telecine e no Globoplay. Conta a história real de uma idosa com muita coragem, cansada de conviver com a rotina do tráfico na janela da sua casa, que compra uma câmera e passa a registrar isso. E ela não só registra violência e a presença, sabe, dessa organização criminosa, mas ela registra também a corrupção policial e ela experimenta toda a indiferença de um sistema. E assim, esse filme ele poderia ser mais um desses filmes totalmente dedicados a uma história real muito chamativa, que na época ganhou um noticiário e até hoje é lembrada. Mas não, é sobre isso, mas é principalmente sobre essa idosa, sobre Joana, sobre Vitória, sobre essa mulher que construiu uma casa, construiu uma vida e que tentou lutar até o fim por ela, mesmo que se colocando em risco. E é muito interessante como o diretor Breno Silveira, que era o cineasta que iria tirar esse filme do papel, e infelizmente ele faleceu repentinamente, logo no começo das filmagens, e acabou sendo substituído pelo Andrusha Wadjito, que manteve o tom do filme, como eles conseguem mergulhar na intimidade dessa senhora. O apartamento se torna um espaço, um refúgio, as memórias dela, melhor dizendo, estão ali, sabe? A vida que ela construiu estava ali, ela queria defender aquilo como um último ato de resistência. E é interessante como esse filme, ele parte dessa zona, assim, história real, uma zona bem intrigante e envolvente, para acessar a verdade dela e principalmente para falar, transformar tudo num pedido de socorro de uma idosa envelhecendo, solitária e obrigada a pouco perder a esperança nesse processo. E a atuação de Fernanda Montenegro maximiza tudo, porque é uma atuação potente nas suas fragilidades. O esforço dela para, sabe, do alto dos seus 95 anos, viver a intensidade dessa mulher que estava perdendo as forças, que estava ali tentando mostrar um último ato de altivez, mas tendo que lidar com toda a consequência, ou melhor, com a indiferença do mundo. Você percebe que existe muita verdade, muita intensidade. O elenco todo está muito bem, mas eu acho que Fernanda Montenegro personifica esse filme, que pode até pesar a mão na ficcionalização em alguns momentos, mas que nunca sacrifica a verdade dessa mulher. E é uma verdade dolorosa e que diz muito sobre uma realidade, sobre um caráter social da coisa, mas principalmente sobre a intimidade de muitos que envelhecem e acabam engolidos pelo tempo. Vitória é mais do que um filme sobre uma denúncia ou uma história real. É um filme sobre uma personagem muito intrigante que você vai querer conhecer. Esse quarto filme mora no meu coração, e se você não assistiu Casa Branca no Telecine, você está perdendo um dos filmes mais preciosos de 2025. Filme que emociona ao revelar uma realidade que é a realidade de muitos. Mas não de uma forma com que o cinema geralmente revela. Eu acho que muito
passa pela direção de Luciano Vidigal, que nunca rouba as cores da vida de um jovem que cedo demais, precocemente, estava assumindo uma responsabilidade que não deveria ser a sua responsabilidade de cuidar da casa, a responsabilidade de cuidar da avó, uma idosa com Alzheimer em estágio avançado, enquanto tentava seguir sendo um adolescente, um jovem, viver a sua juventude ao lado dos amigos. É um filme que ele tem muito vigor visual, uma potência que diz muito sobre a coragem desse rapaz, sobre a valentia dele ainda tentar lutar pelo direito de ter belos momentos, mesmo quando tudo parecia tão sem vida, tão apático, quando o mundo parecia não se importar com ele. E é um filme sobre o poder da comunidade, sobre amizade. É um filme que, a partir dessa perspectiva, dessa relação entre avó e neto, fala sobre legado, fala sobre ancestralidade, fala sobre o estrago causado pelo abandono, mas também a beleza na presença e as atuações, tanto do Big John quanto principalmente da Teca Pereira, que silenciosamente, praticamente imóvel, dá vida a uma mulher que é, transborda vida, mesmo que ali na clausura, sabe, na total incapacidade de se comunicar. É uma atuação poderosa num filme que é poderoso, mas em suas delicadezas e em suas sutilezas, e principalmente como dá voz e ouve a voz desses personagens. Recomendo Casa Branca, é daqueles filmes preciosos que você não vai querer perder. E eu vou fechar a lista com um dos filmes mais fofos que eu vi em 2025. Eu tô falando de Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, filme que tá disponível no Prime Video e que é uma adaptação perfeita desse simpático personagem do Maurício de Souza. E eu amo como esse filme, ele tem uma energia lúdica, uma energia doce, mas que nunca, em hipótese alguma, se limita a um tom familiar desses preguiçosos ou previsíveis que tomou conta, na verdade, desses filmes do universo familiar, filmes voltados para toda a família. As escolhas da direção, as escolhas narrativas, elas criam ou recriam esse personagem muito querido, dando a ele um caráter quase que simbólico. É como se ele representasse a infância, é como se ele representasse um Brasil que parece perder as suas próprias raízes, e o filme até aborda isso dentro da própria trama, então não é uma interpretação assim absurda. É um filme sobre a defesa, sobre a proteção. Esse menino que só queria defender a goiabeira, que ele é, adorava lá comer as suas goiabas todos os dias. E é um filme com uma narrativa que ela quebra a quarta parede, que ela tem um humor bem inteligente e que consegue, embora dentro de uma lógica familiar, agradar todos os públicos. Vai agradar a criança que vai se conectar, vai se divertir, vai agradar os adultos também, não só pelo caráter nostálgico, mas por ter uma boa história para contar. É um filme, assim, com uma energia brasileira que eu acho irresistível, com um senso de brasilidade que o cinema e a gente precisa defender. Então, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa é daquelas experiências maravilhosas que eu acho que todo mundo vai curtir. É impossível você dar o play nesse filme e não gostar, não se divertir. Eu acho que é impossível. Então é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu filme favorito dessa lista? Qual desses filmes você quer ver? Diga nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição onde você pode assistir todos os filmes dessa lista. Então, se você perdeu, você vai encontrar aqui embaixo. Fiquem tranquilos. E eu quero mais uma vez pedir para vocês deixarem o like no vídeo. E não esquece de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.